A meta do marketing é conhecer e entender o consumidor tão bem que o produto ou serviço se molde a ele e se venda sozinho. Peter Drucker. Começamos nosso episódio de hoje com essa fala do consultor de gestão, educador e autor austro-americano Peter Ferdinand Drucker, nascido em 1909 e cujos escritos contribuíram para os fundamentos filosóficos e práticos da teoria da gestão moderna. Fique com a gente para mergulhar no tema marketing agora mesmo. Este é o podcast Não Custa Pensar, o podcast para quem não tem medo de pensar. Eu sou Henrique Fernandes, consultor e escritor. Bom dia, amigos! Hoje temos o prazer de ter novamente conosco o nosso amigo Leonardo Léo Casartelli, que é executivo de marketing, professor e mentor de carreira. Para manter-se posicionado no mercado, fique conosco até o final. Marketing é a arte e a ciência de conectar valor às pessoas. É o processo estratégico de entender necessidades, criar soluções e comunicar mensagens que encantam, influenciam e geram relações duradouras. Mais do que vender produtos, o marketing constrói experiências, fortalece marcas e transforma percepções, alinhando propósito e desejo em um diálogo contínuo entre empresas e consumidores. Léo, meu caro, tudo bem? Com tantas atividades, ainda te sobra tempo para algo mais? Fala, Henrique, tudo certo, cara? A vida faz a gente ter muitas atividades, fazer um pouco de cada coisa, né? Então, eu acabo conciliando aí a vida como executivo, professor, faço mentoria de carreiras, participo de podcasts e eu acho que faz parte hoje, né? Então, se a gente quer manter aí bem conectado, atualizado e ativo no mercado, a gente tem que atuar em várias frentes, né? É um profissional multifacetado, essa que é a verdade. Hoje temos que ser. Precisamos ser, não é mais uma opção. Não, é uma obrigação. Exatamente. Então, meu caro, o que você traz aí para nós sobre o marketing? Afinal, essa área é uma área que gera muito interesse e algumas dúvidas, né, nas pessoas. O marketing ficou muito em alta nos últimos anos, né, por conta da popularização e do acesso às ferramentas de marketing digital. Então, hoje, qualquer pessoa tem acesso às contas de Facebook, Instagram, consegue montar um pequeno negócio e colocar esse seu pequeno negócio na internet e usar essas contas de Instagram, de Facebook, do próprio Google, para fazer anúncios. Né? E isso facilitou o acesso às pessoas à publicidade, né? Principalmente publicidade digital. Mas, com isso, veio uma série de problemas e dilemas, né? Que é o entendimento profundo de como fazer essas coisas da forma mais correta, né? E de ter profundidade estratégica dentro disso, né? Todo mundo vê uma campanha de publicidade, né? Então, quando você liga a televisão, quando você navega pelo Instagram, quando você navega por um site na internet, todo mundo vê publicidade. E a sensação que as pessoas têm, mesmo que não sejam da área, é que elas entendem aquilo. Muitas vezes, realmente, elas entendem a mensagem que elas recebem, né? Mas entender a estratégia que está por trás, né? Qual que é o objetivo da empresa é algo muito diferente. Então, todo mundo tem uma opinião quando vê uma publicidade. Mas as pessoas têm muita dificuldade de entender que aquela publicidade, por si só, não é marketing. Ela é uma parte do marketing. Ela é um ferramental do marketing. Né? E aí, para trazer isso, eu acho que vale a pena deixar mais claro com o entendimento da definição que a AMA, a American Marketing Association, traz sobre o marketing. Né? O que é o marketing? Essa definição ela sofreu algumas atualizações ao longo da história, e a mais recente é de 2014, né? Que a AMA diz, né? Marketing é atividade e conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para clientes, parceiros e sociedade em geral. Essa é a definição da AMA.
Ou seja, como que a AMA definiu marketing? É você trabalhar de forma estratégica e integrada com todos os stakeholders possíveis, né? Quem são os stakeholders? O cliente, os fornecedores, né, os prestadores de serviço que você precisa contratar para entregar um serviço, terceirizados, a sociedade que acaba sendo impactada pelo seu marketing, pela sua marca, pelos seus produtos, pelos seus serviços. Então, é algo muito amplo o marketing. Né? O marketing é algo muito mais próximo da estratégia empresarial do que propriamente uma mera campanha de publicidade. Né? Então, sim, isso acaba limitando um pouco a visão e entendimento do marketing. Eu acho que esse é o primeiro passo, entender que marketing não é só aquela publicidade que a pessoa vê. Né? E quando a gente traz para o marketing digital, né, hoje se fala muito, por exemplo, de um cargo novo que chama gestor de tráfego. Né? A pessoa vai lá, faz um curso nada contra esses cursos online, mas ele aprende a gerar tráfego. Mas é só gerar tráfego? Que tráfego você está gerando? Como que isso... tráfego de automóveis? Exatamente. Então, falta ter esse entendimento mais completo. E aí começam a ter vários dilemas de formação de profissionais, de novos profissionais, como eles se desenvolvem, né, das dificuldades que a gente tem hoje no mercado para encontrar bons profissionais. Eu também sou recrutador, né, também recruto profissionais de marketing. A gente tem muita dificuldade de encontrar bons profissionais, justamente por essa dificuldade de entendimento, né, de que as pessoas têm. E o que vem acontecendo, né, principalmente com o digital, depois dessa transição do offline para o digital, qual que era o grande desafio do marketing até a década de 90? Mensuração, né? Você tinha por mais que existissem pesquisas e pesquisas de alto nível, né, ainda era uma pesquisa, você não tinha algo absoluto, né? Não era determinístico, era uma pesquisa, era uma estatística, era uma aproximação. Agora, com o marketing digital, você consegue ter um nível de acurácia muito maior, né? Você consegue ser muito mais preciso nas suas análises, porque um clique é um clique, uma venda é uma venda, né? Então você consegue ter métricas, né, e indicadores de performance muito mais precisos. E isso traz uma carga analítica para o marketing que o marketing nunca teve antes. Né? Então, antigamente, até quando eu estava escolhendo um curso para fazer, né, quando eu era mais jovem, e não faz muito tempo, hein? Eu ouvia as pessoas falarem, pô, eu não gosto muito da parte de números, não gosto muito da parte de matemática, analítica, eu vou fugir para isso, vou fazer publicidade, vou fazer marketing. Né? Hoje não pode caíram assim. No ponto que, exatamente, da importância que é a matemática, não só para o marketing, mas para uma série de outras atividades, inclusive psicologia. Ou seja, tem muitos psicólogos pesquisadores que utilizam profundamente a estatística para chegar a seus resultados. Né? Então, quer dizer, não pode se negligenciar a matemática nesse sentido. De forma alguma. E hoje, assim, um profissional de marketing moderno, ele fica muitas vezes ali mais tempo atrás de um Excel, né, trabalhando bases de dados monstruosas do que propriamente pensando em uma campanha. Né? Então, existe hoje um equilíbrio muito grande daquele profissional de marketing da década de 70, 80, 90, do criativo. Né? A criatividade continua sendo importante e está cada vez mais difícil. Glamour, né? E o próprio cinema, séries, davam da pessoa de marketing, publicidade naquele tempo mais que nada, onde, nossa, era uma festa, desenhos, coisas bonitas, etc. e tal, quando a realidade, meu amigo, hoje em dia principalmente, é bem diferente, né? Porque, inclusive, a cobrança hoje em dia por parte das organizações, por parte dos acionistas das grandes empresas, etc., é muito grande, né? Então a responsabilidade pro marketing hoje é enorme. E aí você via campanhas muito mais criativas, porque o seu tempo de impacto e possibilidades de impacto em publicidade para as pessoas era muito menor. Então você dependia de televisão, você dependia de rádio, você dependia de out of home, né, outdoors, revista, jornal. E hoje em dia está todo mundo conectado, então você tem uma possibilidade, uma gama de possibilidades para impactar essas pessoas muito maior. Só que todo mundo está sendo bombardeado de tantas formas, né, que
a publicidade muitas vezes acaba já passando desapercebida. Então, Sim. como que fica a questão da criatividade? Então, eu ainda acho que o mercado busca um equilíbrio em relação a isso. Eu acho que ainda não é algo ali muito bem definido. Eu acredito que exista, sim, hoje uma deficiência no mercado profissional de pessoas de marketing que tenham esse entendimento, a profundidade estratégica de negócios. Entender de negócios hoje é uma grande dificuldade que se encontra. Então você nota uma migração, né? Você está notando uma migração, vamos dizer, da atividade de marketing em si, uma profissionalização talvez maior em relação aos resultados, né? E isso está se transformando em algo um pouco mais complexo para quem entra nessa área, não é verdade? Sim, é que o marketing, Henrique, ele se tornou muito atrativo para profissionais que estão em outras áreas, tem um contato às vezes um pouco mais baixo com o marketing, por exemplo, o jornalista, que começa a ter contato com o marketing fazendo redação, aí começa a fazer copy para anúncio, copy para... e vai entrando no marketing. E ele começa a ser atrativo porque muitas vezes ele dá para você uma possibilidade de evolução de carreira, né, e teto até de remuneração muito mais alto do que algumas outras profissões. Então ele acaba sendo muito atrativo. Hoje, por exemplo, na minha área, eu tenho engenheiro trabalhando no marketing, engenheiro formado na USP. Eu tenho, inclusive na empresa que eu trabalhava antes, eu tinha 3 engenheiros na minha equipe, né, jornalistas, vários jornalistas. Porque são pessoas que viram no marketing uma possibilidade de carreira e de expandir seus conhecimentos. Mas isso traz uma deficiência e um problema para o mercado que essas pessoas vêm com uma carga de entendimento de negócios muito menor do que alguém que realmente era formado em marketing ou em administração de empresas, ou até mesmo economia. Né? Então, essas pessoas acabam tendo uma miopia de business, essa falta de entendimento acaba limitando. Então, elas vêm com funções extremamente técnicas. E o marketing não pode ser extremamente técnico, não é apertar parafuso. Né? Ele exige um pouco mais, vamos dizer assim, de uma visão sistêmica, uma visão holística que talvez é a que nós encontramos numa profissão como administrador de empresas. Né? Recentemente eu conversei com um amigo, né, da área de TI, e exatamente sobre essa questão, né, de que vários profissionais de outras áreas acabam indo para a área de TI em busca de melhores salários, melhores posições, né, mas ao mesmo tempo eles acabam levando, vamos dizer, essa ausência de conhecimento necessária para transformar-se num profissional de primeira linha, e isso acaba empobrecendo um pouco a atividade em si, né? Porque, veja bem, eu, por exemplo, atuei vários anos com ERP. Né? O ERP é uma ferramenta que é direcionada justamente, é o Enterprise Resource Plan, que está relacionado à administração da empresa como um todo, através de um software integrado. E para isso você precisa ter um conhecimento de administração, né? Ou um conhecimento que agregue valor àquele processo inteiro. Se você é uma pessoa que não tem esse conhecimento, vamos dizer que você fosse uma pessoa um jornalista mesmo, uma pessoa de áreas sociais, que migre para isso daí, ela vai ter dificuldade, porque não é o meeting dela, ela não foi preparada para aquilo lá, ela não recebeu treinamento adequado para aquilo. E eu acredito que deve ser algo semelhante que você tem enfrentado também na área de marketing. Né? O pessoal costuma menosprezar, achar que essas coisas são simples, mas a realidade demonstra que não é por aí. A pessoa tem que realmente se preparar bem para isso. Exatamente, né? Então, você olha, por exemplo, tem bons cursos online de marketing, principalmente de marketing digital, né? Mas esses cursos são extremamente ferramentais. Então, ele vai lá, a maior parte deles tem os cursos mais estratégicos, normalmente aí já associados a universidades, né? Faculdades já mais renomadas. Mas tem alguns cursos, por exemplo, curso de Google AdWords, curso de Meta Ads, que são cursos ferramentais. E qual que é a dificuldade que a gente encontra? Esse profissional, ele acha que o marketing vai ser simplesmente olhar o número e ver o dinheirinho que você colocou e fazer uma matemática simples. E não é por aí. Tem a carga analítica? Tem, mas você não pode tomar decisões em marketing olhando só a carga analítica.
né? Isso é uma dificuldade muito grande que essas pessoas têm de entender, porque elas não têm o entendimento do conceito do marketing de uma forma mais macro, né? De uma forma mais estratégica. E isso limita muito as suas possibilidades de ação, né? E até um tópico que é bem discutido academicamente, né? E que o pessoal fala muito, e tem gente que é a favor, tem gente que é contra, que é definir o marketing como uma ciência. Marketing é ou não uma ciência? Né? O conceito, ao pé da letra, não seria, assim como a administração também não seria, né? Exatamente. Quando você vai estudar conceitos epistemológicos da ciência, né? Eu, como mestre, que durante muito tempo acabei estudando isso no meu mestrado, tem uma vertente acadêmica que defende que o marketing é ciência, principalmente com a questão de trazer os números, o embasamento estatístico agora, que agora sim marketing se defende como ciência, eu concordo que traz, mas eu acho que é muito diferente, por exemplo, de uma ciência exata, já melhor definida, como, por exemplo, uma engenharia. Fazendo uma analogia simples, você vai construir um prédio de 20 andares, você sabe exatamente, via matemática, o que você precisa ter de recursos mínimos para aquela construção, para que aquele prédio fique de pé. Porque senão vai ser um desastre, não dá para ser você sabe se uma pessoa de outra área que entra lá para isso. Exatamente. Você sabe se alguma coisa daqueles números, daquele plano inicial estiver errado, aquilo não vai ficar de pé. Aquilo vai dar problema. No marketing, se você vê hoje uma campanha de uma empresa que seja concorrente direto seu no mercado, o cara fez uma baita campanha, uma baita estratégia, aí você fez isso, seu concorrente fez isso mês passado. Se você pegar e replicar exatamente o que ele fez para sua empresa, o mesmo investimento, a mesma estratégia, a mesma campanha, qual é a garantia que eu tenho que isso vai dar certo ou não? Exatamente, essa garantia não existe. Então, essa dificuldade de você tomar ações, construir ações e replicar os resultados dessas ações, na minha visão, isso é o ponto-chave para você poder defender que o marketing não é uma ciência. É ou não uma ciência, exatamente. Porque é a reprodutibilidade da experiência e dos resultados que define aquilo como ciência ou não, efetivamente, né? Exatamente. E ainda tem outros aspectos. Então, por exemplo, você consegue medir performance e vendas. Mas como que você consegue medir humor? Como que você consegue medir emoção? O marketing causa emoção nas pessoas. O marketing causa humor. Sim. Ele muda o humor. Ele causa humor, felicidade, preocupações. Isso faz parte do marketing. Existem técnicas para medir isso hoje. Mas, de todas que eu vi muitas já, nenhuma me passa uma credibilidade de 100% de poder falar, pô, isso aí realmente... E você tem razão. Então, assim, existe um lado subjetivo e existe o feeling. O marketing é muito feeling. As maiores ações de marketing que foram feitas na história foram feeling. Né? Foi pelo feeling do profissional de marketing ou do empreendedor, do empresário. Né? Então, isso assim, são alguns cuidados que a gente tem que ter para não transformar o marketing numa commodity. Eu acho que isso é um ponto muito importante. O marketing não é commodity. A partir do momento que você trabalha com marketing como commodity, você tem resultados inexpressivos. Isso é uma realidade. Abaixo da média do mercado. Isso que você falou é muito importante. E eu vejo muita gente falando assim comigo, pô, eu trabalho com marketing digital tem quase 20 anos, Henrique. E tem muita gente que chega e fala, Léo, marketing digital não funciona, eu tentei várias vezes, mas tentou o quê? O que você fez? E quando você vai ver, foi lá, foi um menino que fez alguns anúncios, uns criativos, outra pessoa foi lá e subiu algumas campanhas, colocou para rodar no Google Ads um dinheiro em anúncios e não deu muito certo. Cara, mas qual que era a estratégia? Né? Não é só isso, marketing digital. Né? Qual que é a sua estratégia da empresa? Né? Onde você quer chegar com a sua empresa? Né? Qual que é o seu objetivo do seu negócio? Como que o marketing te ajuda com isso? Né? Qual é a estratégia para ajudar? E como a publicidade, como uma ferramenta, vai alavancar essa sua estratégia? Então, provavelmente o que eles nem se deram o trabalho de pensar. Né? Exatamente. Né? Então, aí hoje a gente vê muitas agências que... Inclusive, teve uma que eu fiz uma consultoria há pouco tempo, que é grande, não vou trazer o nome aqui, né? É uma das maiores do Brasil de marketing digital.
e eles querem comoditizar o marketing, né? Então, trazendo profissionais extremamente júniores, fazendo treinamento de prateleira para eles e colocando para atender cliente pequeno e médio porte, em massa. Tá bom. Querer é uma coisa, poder é outra completamente diferente. E como que é a vida desses clientes na empresa? Primeiro mês é só alegria, porque o papo é bom, o discurso é legal. Segundo mês, você implementa estratégias. Terceiro mês, o resultado não é tão legal, vai ajustar. Quarto mês, o cliente já começa a ficar irritado, promete mais ajuste. Quinto mês, entre o quinto e o sexto mês, vira um churn para o cliente cancela o contrato. Isso acontece, e lá para o sétimo, oitavo mês, a empresa fecha, quebra. Exatamente. E essa agência, ela sobrevive assim. Tem muita agência que sobrevive assim, tratando esses clientes dessa forma, porque tratam o marketing de uma forma errada. Então, assim, bons e maus profissionais existem em todos os lugares. Sim, mas hoje, a pessoa ser um bom profissional no marketing tem que entender que o marketing não é só o ferramental e não é olhando um pedacinho do marketing, um percentual muito pequeno que ele vai conseguir ter resultados ali expressivos para o negócio dele. E com essa história atual de IA, inteligência artificial para cá, inteligência artificial para lá, que o pessoal está tomando como se fosse uma panaceia que resolve tudo. Como isso tem afetado o marketing, na sua opinião? Muito na linha de transformar o marketing em commodity também, né? Então, por exemplo, textos para descrição de anúncios, produção de conteúdo para sites, para blogs, para redes sociais. O pessoal está usando muito para isso, principalmente empresas menores que não têm estrutura e tamanho para ter muita gente na equipe. Certo. Qual que é o problema? Como que uma ferramenta vai entregar um nível de criatividade, trazer algo inovador ou disruptivo, se ela vai usar uma base de conhecimento histórica para isso? Não, ela vai fazer algo em cima de algo. Ela vai fazer mais do mesmo, exato. Ela vai mudar as palavras, vai mudar a ordem das coisas, porque, na realidade, eu tenho mexido bastante ultimamente com IA generativa na questão de textos, na questão de imagens e tudo mais, e, sinceramente, meu amigo, desculpe, mas aquilo está longe de efetivamente atender às necessidades de algo sério, tá? Aquilo pode ser mais uma ferramenta para auxiliar o profissional em termos talvez de velocidade em pesquisa e outras coisas para atingir os objetivos dele, mas se você espera criatividade daquilo... Eu uso bastante no meu dia a dia, Henrique, mas eu acho que a questão é como as pessoas usam. Como que eu uso? Eu até fiz um curso de análise de dados com inteligência artificial. Cara, te economiza muito tempo. Então, você tem uma base de dados, você usa a IA para te ajudar a analisar uma base de dados grande, organizar aqueles dados, isso te economiza muito tempo. Que você ficaria ali no Excel, que você ficaria em alguma outra ferramenta de análise de dados, fazendo essa manipulação. Ela te queima algumas etapas que vão facilitar a sua vida, mas isso não vai, se você espera trazer criatividade por esse caminho, hoje, pode esquecer. Revisão de textos, então, por exemplo, há pouco tempo um planejamento enorme, que a gente montei uma apresentação, uma estrutura, tinha um PowerPoint mais 100 slides, tinha um documento de apoio. Falei, tô seguro em fazer isso, parece que tá legal. Subi no GPT e falei, o que eu esqueci? Perguntei pro GPT. O que faltou? O que faltou? Assim, então eu vejo muito mais como um assistente do que alguém que faça algo para mim, né? Produza algo. Sim. E ele foi lá e trouxe alguns insights interessantes ali, muitas das coisas eu não concordei. Sim. Uma outra coisa eu falei, faz sentido, eu ajustei de uma forma ou outra. Mas você falou uma coisa interessante. Uma outra coisa você não concordou. E, obviamente, você não fez conforme ele te indicou. O que mostra claramente que ainda falta muito na questão de criatividade, na questão de realmente te auxiliar no teu dia a dia, que não seja como uma mão... Porque o conceito de computador, você deve estar por dentro disso, antigamente... antes dos computadores eletrônicos, o computador era um ser humano. Era um ser humano, que fazia cálculos. Por isso ele era um computador, porque ele fazia cálculos, contas, um monte de contas. Mas tudo à mão, no máximo com régua de cálculo, e é por isso daí.
Mas aí, a partir do uso dos computadores eletrônicos, tudo isso daí passou a ser, né, automatizado. Você ganhou muito tempo com isso daí. Aí vem a IA, né? E o pessoal, com essa questão de, oh meu Deus, IA generativa resolve tudo, ele vai gerar as coisas. Não vai gerar nada. O que ele vai fazer é pegar aquela base de dados e trabalhar em cima do que ele tem. Ele não vai criar nada. Quando ele cria aquilo que se chama os sonhos, né? Ou seja, aquelas bobagens que vira e mexe aparecem. Se você usa a IA ao pé da letra, você está perdido. Se você confiar nele ao pé da letra... Concordo totalmente com você, e é muito do jeito que eu acho que IA tem que servir. Então, por exemplo, você falou que o computador substituiu o humano em algumas atividades, e eu vejo a IA como uma assistente. E da mesma forma que uma pessoa da minha equipe me entrega um trabalho e eu reviso esse trabalho, cara, eu tenho que revisar o trabalho da IA, não é porque foi a IA que fez que está certo. Claro, né? Claro. Não é porque foi eu que a IA cada coisa absurda que é o melhor da IA, dá medo. Que é o melhor resultado possível. Então, quantas vezes um gerente da minha área vem, pega e me entrega alguma coisa, um material, uma apresentação, e a gente vai lá e trabalha, faz críticas, faz ajustes. E, é uma pessoa que só trabalha com isso, uma pessoa que tem uma expertise enorme nisso. Acontece, né? Então, por quê? Não necessariamente a base de conhecimento da IA ou desse outro profissional é realmente o que vai funcionar para aquela situação que a gente está. E às vezes existem muitas necessidades no dia a dia de negócio, necessidade de improviso. Que você tem que ter... sim, e é por isso que temos uma equipe, né? A equipe, vamos dizer, complementa as deficiências ou esquecimentos dos outros. Pelo menos é como deveria funcionar, né? Exatamente. E a IA, primeira coisa que você tem que entender, ela não vai trazer nada novo. Segunda coisa que a pessoa tem que entender, ela não pode fazer seu trabalho por você, porque ninguém vai fazer seu trabalho melhor do que você, entendendo aonde você está, na empresa que você está. Não tem como, a IA não vai, por mais que você melhore o input de informações para ela, mesmo construindo um agente para isso, você enche o banco dele de informações, o banco de dados dele de informações ricas. Não vai fazer milagre, não vai fazer nem milagre. Vai fazer milagre. Né? Então, assim, ele pode ajudar, e eu acho que tem que usar sim a IA no dia a dia. Sim, sim. Tem que usar. Ela diminui, ela otimiza sua atividade, não tem a menor dúvida. É uma ferramenta que te ajuda muito, do mesmo jeito que o computador. Mas do mesmo jeito que o computador, ele não cria nada de novo se você não colocar informações lá dentro. E essa é a vantagem do ser humano. O ser humano, ele pega essas informações e processa dentro do cérebro de uma forma diferente, aliás, muito diferente da maneira como a IA funciona hoje. Né? Nós trabalhamos com redes neurais, tá? Trabalhamos com o pensamento e processamento de maneira analógica. Né? A IA, ela trabalha de forma em equipamentos que trabalham de maneira digital, né? Não trabalha de uma forma integrada como é a questão dos neurônios humanos. Então não se pode esperar que ele venha a substituir, né, pelo menos no hardware atual, a forma de pensar de um ser humano. Então os especialistas, eles são completamente necessários. E apesar de tudo, ainda se cometem erros, né? Sim, exatamente, né? Então, hoje em dia, se você vê um texto, um material, por exemplo, escrito no LinkedIn, que ele vem mais quadradinho, você já pensa, isso aí é IA. Exatamente. Né? Então as pessoas já começam a tentar identificar, e às vezes eu acho que até de forma errada, pode acontecer. Um texto que não é tão criativo, que ele é um material, seja uma imagem, que seja mais do mesmo, ele vai começar a falar assim, isso aí é feito por IA. Então, até de certa forma, já vira uma forma de menosprezar ou desprezar ou diminuir a qualidade do trabalho de alguém ou de alguma coisa, né? Exato. Então, e muitas vezes não foi feita por uma máquina nem nada. Mas isso aumenta a exigência, na realidade. Né? Então, assim, hoje o profissional ele acaba sendo obrigado a entregar algo muito melhor, muito mais criativo, com uma carga de inovação muito maior dentro da sua produção do dia a dia, porque se não tiver isso, ele não vai sobreviver. Esse profissional vai ser substituído pela IA.
Aliás, você tocou agora num ponto incrível que entra no que eu ia te perguntar. Né? A gente está falando de habilidades das pessoas na área de marketing. Né? E a gente sabe que o marketing ele não é pura e simplesmente uma única atividade. São várias atividades concorrentes e auxiliares umas às outras, né, que se complementam. E, obviamente, isso exige do profissional, né, habilidades específicas. Então, não só habilidades específicas para determinado cargo, né, como também aquilo que se chama de soft skills e hard skills no marketing, né? Então, isso daí é uma coisa bastante interessante que você comente, porque eu acho que qualquer pessoa que esteja pensando em adentrar na área de marketing, ela precisa ter esse conhecimento para não entrar já desiludida logo de cara, né? Não, com certeza. A primeira coisa que a pessoa que vem para a área de marketing tem que entender é que você está lidando com pessoas, não é um desenvolvedor, um programador que fica o dia inteiro ali, a maior parte do dia, olhando para um código. Você tem interação com pessoas, com clientes, com fornecedores, você tem que ter habilidade de negociação, de um traquejo político, porque você tem que defender ideias, você tem que defender conceitos, senão você vai ter um trabalho muito simplificado. Isso varia muito também, Henrique, do nível de carreira que a pessoa esteja, né? Claro. Do momento de carreira. Então, assim, entendendo, por exemplo, uma pessoa mais começo de carreira, o que ele tem que mais se atentar é hard skill, né? Realmente ali, eu tenho os conhecimentos técnicos necessários para poder ter uma trajetória legal, né, nesse direcionamento de carreira que eu quero ter. Eu quero trabalhar com marketing, né, que seja ali na parte de mídia online, mídia offline, criação, planejamento estratégico. Eu tenho os conhecimentos e a base técnica mínima para poder entrar nisso. Isso é hard skill, né? Conhecimento técnico é hard skill. Conhecimento técnico é aquilo que você aprende num curso, que você aprende treinando, né? Soft skill dá para treinar muitas vezes também, né? O soft skill dá para você treinar e melhorar também. Só que é algo muito mais intrínseco ali da pessoa, né? Então é um pouco mais delicado. É uma coisa. Por mais, assim, tem algumas pessoas que não conseguem desenvolver certos tipos de habilidades comportamentais, né? Tem pessoa que a pessoa é extremamente tímida, ela não vai conseguir deslanchar nisso, na atividade em si. Assim, ela consegue melhorar um pouco, mas ela vai ter uma série de dificuldades se ela é uma pessoa que tem que estar no dia a dia se envolvendo com negociações, apresentações em público. Então, assim, dá para trabalhar no marketing? Dá, mas de repente em algumas outras funções ali um pouco mais específicas. Exato. Mas isso que é o importante, a pessoa saber se autoavaliar, entender para onde que eu quero levar minha carreira, né? É para o marketing? Dentro do marketing é tão amplo. Pô, eu quero ir para a parte de mídia digital? Tá, eu tenho que saber muito de parte analítica. Então, a pessoa vai trabalhar com mídia, seja digital ou offline, ela tem que ter uma carga analítica, um conhecimento analítico muito, muito bom, tem que conhecer de estatística, tem que conhecer de matemática, tem que dominar Excel. Exigência que muitos não dominam. Exatamente. E outras ferramentas de análise de dados, os Power BIs da vida, né, as plataformas de análise, Tableau, hoje em dia até Python. Né? Então, a pessoa que, por exemplo, tem um conhecimento em Python ajuda muito a fazer análise estatística, consulta de bancos de dados. São coisas que ajudam essa pessoa e vão ajudar com que essa pessoa abra mercado dentro, por exemplo, da área de mídia, né? Principalmente de mídia digital. Vai entrar na área. Não é só o cursinho lá da Udemy, dessas escolas online, que vai ajudar a preparar. Ela ajuda, porque ela vai conhecer a ferramenta. Mas não basta conhecer da ferramenta, ela tem que ter um nível de conhecimento muito mais avançado para poder trilhar. Isso ela pode montar um plano ali no dia a dia dela para adquirir esse conhecimento, né? Estudar isso. Pô, começa por onde? O que eu preciso melhorar? Preciso entender de Google Ads, preciso entender de Meta Ads. Fazer cursos nessas áreas, quem sabe certificações, se for o caso.
Né? Pô, agora que eu aprendi essas ferramentas, eu tenho que entender um pouco mais de banco de dados, vai estudar banco de dados, vai estudar Excel. Uhum. Então, isso já vai... Isso você consegue montar um plano e, a depender da disponibilidade que a pessoa tem para fazer isso, ela consegue aprender, né? Então, hard skill, a pessoa consegue se desenvolver. Para essa área do marketing de mídia, hard skill é muito importante. Esses hard skills, né? Quando a gente vai para a área de criação, tem o lado de hard skill ali, que é mexer nas plataformas, no Photoshop, no Illustrator, no Mas aí talvez o nível de exigência seja, pelo menos no sentido analítico, ele é muito menor, né? Porque mexer na ferramenta é o mínimo, senão essa pessoa não consegue trabalhar. O que vai fazer diferença mesmo é a capacidade criativa que essa pessoa vai ter. Exato. E a capacidade... Ou seja, nós estamos falando de duas profissões, duas carreiras em marketing que são diametralmente opostas, né, nesse sentido. Uma relacionada essencialmente à área analítica e toda a questão de manipulação de grande volume de dados e análise deles, e outra, um perfil criativo que envolve talvez em grande escala, a meu ver, mais alguns aspectos de soft skill do que de hard skill em si, não? Exatamente, né? Então, criatividade é algo que não se desenvolve, você direciona. Às vezes a pessoa tem uma criatividade muito melhor para trabalhar, por exemplo, o desenvolvimento de coisas mais estáticas, do tipo desenhar um mapa, desenhar um projeto. Outras pessoas, eu quero fazer um criativo, quero fazer um banner, um KV, né? Que é um key visual, uma peça conceito para uma campanha de publicidade. Então, isso assim, são coisas diferentes. E ainda assim, os melhores designers que eu conheço na atualidade são designers que ainda trazem outra carga de soft skill, que é a analítica também. Porque ele consegue entender o que funciona ou não, né? Porque a partir do momento, para mim, o que é, por exemplo, profissional de criação, né? Seja designer ou publicitário, qual que é o cara que ele chega no auge e maturidade da carreira dele, né? Na minha visão. Que ele é a pessoa que consegue tirar a visão pessoal dele da criação. Interessantíssimo isso. Porque aí ele consegue entender o que funciona melhor para aquele cliente, para aquela empresa, para aquele projeto. E com base em números, com base em estatística, junto com o feeling da criação que ele tem, ele consegue traduzir isso em peças, em projetos criativos que vão entregar resultados de fato ali no final. Porque a partir do momento que ele fica trazendo a carga pessoal dele, ele vai fazer o que ele gosta, que não necessariamente é o que o cliente da empresa vai gostar. Né? Então, e isso é uma coisa que no começo da minha carreira, eu tinha muita dificuldade. Putz, eu não gosto disso, esse negócio é feio, pô, esse outro aqui não é legal. Cara, não sei o que tem que achar. A gente aprende na marra. O que eu gosto é o que funciona. Exato, exato. Né, no final, não, o que... a carreira, meu amigo, você tem que se adequar a ela, não ela a você, né? Essa que é a verdade. É isso, assim, se eu fosse aprovar por meu gosto todas as campanhas que chegam para mim, que você não vai aprovar quase nada. Sim. Né? Então... São visões particulares que não podem dominar a tomada de decisão. E isso é uma coisa que muitos profissionais se deixam abater por essa visão e eles acabam influenciando de maneira negativa os resultados justamente porque eles têm, vamos dizer, alguns preconceitos em relação a como aquilo deveria ser e já que aquilo não está sendo feito do jeito que ele acha que deveria ser, então não tá bom. E muitas vezes se demonstra que não, meu filho, é melhor até do que a sua ideia. Porque essa é uma das grandes vantagens de nós trabalharmos em equipes e tudo mais. Visões que nós não temos e que nunca poderíamos até ter, nos são mostradas e você para e pensa, olha, não é que o cara tinha razão. E essa forma de enxergar a coisa é muito melhor do que a que eu tinha. Mas poucas pessoas têm esse perfil de dar como se fala, dar o braço a torcer, né? Porque muitos imaginam, meu Deus, não é, e com isso daí vai parecer que eu sou fraco. E não é nada disso. O orgulho é um problema muito grande nessa área de criação.
Qualquer área criativa, para falar a verdade, qualquer área, porque o ser humano ele tem muito dessa questão Mas eu acho que na área de criação. Mas acho que a criação pega bastante, né? Porque ela envolve um pouco de arte aí no meio também. É o ego dele, é o filho dele. O cara da criação, a pessoa da criação, ele entende que aquela produção final, aquela arte, aquele criativo que ele fez, é como se fosse um filho dele. E no meu filho ninguém toca. Você está falando que meu filho é feinho, que meu filho não funciona. Então tem muito isso. É um ponto delicado para trabalhar, e tem que ter essa questão também, uma maturidade, saber lidar com esse orgulho que a própria pessoa tem, né? Saber aceitar feedback, né? Trabalhar em equipe. Então, às vezes o projeto não fica legal porque o briefing não veio legal, mas quem foi que pegou o briefing, quem foi que fez o briefing, quem foi que aprovou o briefing. Então tem várias outras coisas dentro do processo, do marketing, que acabam impactando o resultado final. E a pessoa tem que entender e ter essa maturidade para poder falar um não para um briefing. Olha, esse briefing não está completo, esse briefing não está legal. Faltam informações para eu poder desenvolver, faltam materiais para eu poder desenvolver um trabalho melhor. Então, tem o lado ali da criação do marketing, da publicidade, que sofre um pouco com isso também. E aí entra muito soft skill. Isso é tudo soft skill. Soft skill. E Léo, né, já que estamos falando de carreiras no marketing, como se o profissional que atua nessa área tal, ele poderia destacar em processos seletivos, né? Uma vez que nós sabemos que nos dias atuais a tendência é mudar de emprego com uma frequência maior do que existia antigamente, né? Olha, assim, são vários pontos. Eu acho que essa questão da pessoa trocar muito de trabalho é uma coisa assim que pega. Por quê? Porque para a empresa é ruim. Né? Mas a gente não pode esquecer que a geração Z tem muito disso, né? Essa geração atual, ela realmente não se apega tanto a essa questão como era, por exemplo, na sua época, na minha época, que eu sou do fim dos baby boomers. Nossa, o cara entrava numa empresa e ficava lá até se aposentar. Eu nunca fui assim, mas, né, a gente sabe que a geração Z é uma geração mais ansiosa, que entrou, vamos dizer, diretamente com as redes sociais. Então ela foi criada à base de redes sociais, à base de imediatismo. Então, se ela não vê resultados de carreira imediatos naquela empresa, ela já pula para uma outra empresa. E isso daí é uma coisa preocupante, né? É perigoso para o candidato, é ruim para a empresa, né? Para o profissional para a empresa é péssimo, né? Para a empresa é péssimo, porque ela não fica com a pessoa. Então, assim, uma das dicas que eu dou é, realmente não troque de emprego só por trocar, né? Às vezes é melhor ficar um pouco mais de tempo ali na empresa que você está, e isso ajuda a construir o teu currículo de uma forma um pouco mais consistente também, e não demonstra essa questão, essa ansiedade. Essa ansiedade típica, né, que hoje o pessoal tem tanto, e que a gente sabe que afeta enormemente, porque existem vários, vamos dizer assim, patrões, né, que enxergam os profissionais da geração Z como pouco confiáveis, o que é um problema, né? É um problema essencialmente porque não podemos esquecer que a geração Z é a geração que praticamente vai se tornar, né, dentro de mais 5 a 10 anos, a geração principal, né? O resto vai estar envelhecendo, o resto vai estar muitas vezes se aposentando, saindo do mercado de trabalho, partindo para outra, como se diz, e cabe à geração Z dar continuidade a isso. E as empresas, infelizmente, elas não podem se dar o luxo de ter essa mudança contínua, porque é um investimento monstruoso para você captar e formar internamente na cultura da sua organização um profissional, né? Isso demanda tempo, demanda investimento, e esse profissional, para dar retorno, ele precisaria permanecer na empresa por um período que pagasse todo esse investimento realizado. Então, eu enxergo que nós teremos talvez alguns problemas nos próximos 5 a 10 anos, se a geração Z efetivamente continuar com o pensamento atual nesse sentido, né? Sim, eu concordo com você, né? E uma coisa fica muito nítida em processo seletivo, pelo menos quando eu entrevisto as pessoas, beleza, você conversa com o candidato,
Fala, pô, por que você está aqui? Não, porque eu quero seguir. Só que você desconstrói muito rápido quando você faz algumas perguntas, você vê que ele não tem um plano de carreira estruturado. Sim. Você vê que ele está naquele processo de uma forma aleatória, às vezes. Que ele não sabe por que Ele ele está. É um sujeito que efetivamente. Porque eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 15 anos. Naquele tempo era comum isso. É um sujeito que efetivamente começou a trabalhar depois dos 20, muitas vezes. Tá? Não teve incentivo de nenhuma espécie antes disso, nem de família, nem pela escola formal. E aí, de repente, pum, ele se vê jogado no mercado de trabalho e começa a ser exigido da mesma forma como foram exigidos os anteriores. Então o cara entra em pânico, né? Efetivamente, ele fica numa situação que fala, meu Deus, eu levava uma vida de rei até pouco tempo atrás, que eu fazia o que eu queria e tudo mais, e de repente eu vejo que, peraí, ser adulto não é o que eu pensava que era. Mas, pô, cara, você já tem 20 para 25 anos, né, muitas vezes. Meu filho, por exemplo, ele começou a trabalhar com 25 anos. Isso é um absurdo. Então, cara, é uma coisa assim que pega muito. E eu não sei como isso poderá ser resolvido. Eu acho que, assim, falando objetivamente de processo seletivo para a pessoa se destacar ali, antes de ir para uma entrevista, né, assim, tenha muito claro o que você tem de plano de vida e plano de carreira. Alinha isso, porque essas coisas têm que andar juntas. Não adianta a pessoa entrar numa empresa, porque isso é uma coisa. Foi lá, viu uma vaga, pô, a vaga tá pagando R$4.000 por mês. Foi contratado. Aí passou 3, 4 meses, pô, não tô feliz porque meus objetivos de vida não estão conciliados. Mas, pô, qual que é o seu objetivo de vida? Pô, eu quero comprar uma BMW. Cara, você não vai conseguir comprar uma BMW por R$4.000 por mês. Não. E talvez você nunca venha conseguir comprar uma BMW nos moldes padrão de um funcionário. Assim, beleza, é isso que você quer? Como que a gente constrói isso no seu plano de vida e plano de carreira? Quanto que você tem que ganhar por mês para atingir seus sonhos, seus objetivos, seja uma viagem, seja comprar um imóvel, um carro, crescer patrimônio? Tá, qual que é o seu objetivo de vida em relação a isso? Tá, em termos de carreira, Exatamente. quanto que você tem que ganhar para poder ter isso? E quanto tempo você quer executar isso? Como que você monta? E onde você está hoje, assim, né? Para poder. Assim, primeira coisa, tem isso muito claro, até para você não ir para processo seletivo errado. Porque depois você vai para o processo seletivo de uma vaga muito fora do momento dela de carreira. Sim. Né? Se prejudica a empresa, prejudica as pessoas que dependem dele. E aí entra nessa de ficar pouco tempo na empresa. Né? Porque às vezes até o salário queima o currículo. Às vezes até o salário é condizente com aquele momento que a pessoa está. Mas aquela empresa não vai te dar essa possibilidade de crescimento e evolução de carreira ali que você tem como objetivo. Então, assim, tenha isso muito claro, né? Depois, assim, ainda seguindo nessa linha, cara, estuda de verdade a empresa com quem você vai conversar. Não é pegar e entrar no site e ver quem que a empresa é, saber o que ela vende, o que ela faz. Não é, assim, pô, tenta entender qual que é o desafio desse mercado. E para isso, Henrique, tem a inteligência artificial. Então, por exemplo, eu estou indo para uma empresa que é do setor hoteleiro. Tá, vai lá. Quais são os maiores desafios do setor hoteleiro para 2020? Quais são os desafios do profissional de marketing para o setor hoteleiro, ou de qualquer área, inclusive, né? Se você faz essas perguntas no chat GPT, pronto, você tem a informação lá e corre atrás. Aí você começa a conversar com ele, como que eu encaro, como que eu resolvo esses problemas, o que tem de alternativa? Você começa a se preparar para uma entrevista de uma forma muito mais qualificada, porque quando você for ter uma pergunta, né, se o entrevistador fizer uma pergunta mais específica sobre a sua área, você consegue dar respostas direcionadas à área de atuação dessa empresa. Exato. Então, isso vai te trazer vai gerar uma percepção muito melhor. E até se o entrevistador perguntar ou se não perguntar, fala assim, eu nunca trabalhei na área, mas pelo que eu estudei da área, porque, pô, já passa a ter outra percepção. Você não estudou só a empresa, você estudou o meu mercado, você tem esse entendimento de que o mercado é importante. Você está sabendo onde você vai pisar. Você correu atrás para ter uma visão ampla para poder se candidatar de repente a essa vaga. Legal, é um ponto positivo. É uma atitude proativa por parte do candidato. E isso assim é tão básico
Todo mundo fala. É. Ah, você tem que pesquisar sobre Mas empresas de... poucos fazem, esse é que é o problema, Poucos né? fazem, e quem faz não faz direito. Exato. E quem faz não faz direito, isso é um problema. Outro ponto é assim, pega o job description da vaga antes da entrevista, pega a descrição, os requisitos, e honestamente, você com você mesmo, antes da entrevista, o que você tem e o que você não tem. Exato. E aí, eu trabalhei no mercado de empregabilidade por bastante tempo, né? Eu conversei com muitas empresas do mercado de RH, e uma coisa que é muito clara, muito raro ter um candidato que é 100% aderente a todas as vagas. Mas, difícil. se você está na entrevista, é porque as questões técnicas exigidas pelas vagas foram identificadas no seu currículo. Elas estão lá no seu currículo. Senão você não teria ido para a entrevista. Então já tira um pouco o peso disso no momento da entrevista e seja muito honesto e dos pontos que você tem que são fortes, né, e dos pontos que você precisa desenvolver. Mas ainda tem que ter uma habilidade de entender, desses requisitos que essa vaga tem, para esse setor que ela atua, para esse cargo especificamente, quais são os mais importantes? E aí, usa o LinkedIn a favor, entra no perfil da empresa, vê quais são as pessoas da área que você vai trabalhar. Quem seriam seus colegas de trabalho? Quais são as responsabilidades que essas pessoas têm? O que está no seu job description que outras pessoas fazem? O que está no seu job description que outras pessoas não fazem? Em especial, essas atividades que outras pessoas não fazem, provavelmente vão ser as coisas mais importantes para você fazer. Exatamente. Muito bom, Léo, muito bom, porque é uma visão que realmente as pessoas precisam ter, sabe? Então, é praticamente uma aula que você está dando de empregabilidade na área de marketing. Para falar a verdade, bem mais amplo que a área de marketing, porque é uma atitude que tem que ser adotada por qualquer profissional, mas casa maravilhosamente bem para isso. E, assim, outras dicas, tem muitas, né? Mas eu acredito que o principal é a pessoa não se assustar com uma descrição de vaga muito exigente, né? Então, e conversar muito com o recrutador, né? Eu acho que na hora do processo seletivo é entender o que realmente é exigido para a vaga. Se vender para a vaga é uma coisa, você mentir para a vaga é outra, isso é outra coisa, toma cuidado. Então, assim, é muito importante você se vender seu peixe, principalmente, entendi o que a vaga está pedindo, eu tenho que reforçar isso tem que evidenciar, preferencialmente antes de que o recrutador pergunte. Isso é outra coisa que eu acho que é muito legal. Quais são as entrevistas que são boas? Aí eu pego isso da minha experiência pessoal. As melhores entrevistas da minha vida foram as entrevistas que viraram conversas e discussões de negócio. Então, tanto eu como candidato ou eu como recrutador, as melhores entrevistas foram aquelas que durante a conversa a gente começou a falar sobre o negócio. Isso só é possível se a gente entende sobre o negócio. Se você não fez a lição de casa, pode esquecer. Exatamente. E entra muito na sua habilidade de conversa e de respostas para evitar que a pessoa, que o recrutador pergunte. A pior coisa que tem é aquela entrevista, você sabe tal coisa? Sei. Você faz essa coisa? Faço. É o pior cenário que tem, né? Porque pensa que você tem poucas oportunidades para falar. O momento que você falar com o seu recrutador, você vai se vender, mas você também consegue direcionar a conversa para o lado que você quer. Exato. E é isso que as pessoas aqui têm em mente. Elas estão vendendo, na realidade, é uma relação comercial onde o candidato está vendendo um produto que é sua expertise. Tá? Então, se você não souber vender aquilo que você é como produto, meu amigo, por que alguém iria comprá-lo? Me fala. Essa que é a questão, né? É isso que as pessoas têm que entender. Você tem que vender bem, sem dourar a pílula, mas sabendo exatamente quais são seus pontos fortes e fracos, e como você disse, se possível, direcionar naquilo que você é forte. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um case super legal em determinada, sei lá, em fazer uma campanha falando da área de marketing, né?
em estruturar uma campanha out of home para levar pessoas a um evento, a um estabelecimento físico pontual, em um período super curto de tempo. Talvez isso não seja algo que apareça claramente numa pergunta que você não tem essa oportunidade de responder, né? De trazer esse case nesse momento. Mas, em outras perguntas, quando você responder, você pode deixar a bola pingando, sabe? Você pode deixar o espaço aberto e trazer um pouco por cima. Não, porque tem essas coisas, eu já trabalhei em que a gente teve uma situação super complexa, teve que ter... Porque aí você mesmo traz aquilo à baila, é verdade. E aí o recrutador fala assim, tá, mas como que foi que você fez isso? Aí você entra no detalhe do seu case, que é o que você quer vender. Então, esse tipo de habilidade é muito difícil de exigir de alguém júnior. Sim. É alguém que já tem que ter tomado muita pancada. Que já tem exato. Tem que ter sido na base da tentativa e erro, infelizmente, né? Uma vez que a gente sabe que as escolas, elas pecam nesse quesito, né? Elas formam o profissional teoricamente lindo e maravilhoso, mas não ensinam o profissional como se comportar ou como agir, não só para conseguir o emprego, mas como se manter nele efetivamente. Essa visão parece que é como se não existisse, o que a gente sabe que é uma das principais questões, né? E quando você está numa entrevista, por exemplo, numa vaga mais ali, a nível analista, especialista, a conversa tem que ser um pouco mais técnica, mas o entrevistador ele quer ver qual que é o seu potencial também, principalmente em empresas um pouco mais estruturadas, de você evoluir ali dentro, de subir de cargo e ter uma carreira longa, para não ficar pouco tempo. Então, você tem que demonstrar um pouco dessa senioridade, dessa visão. O profissional que já vai lá para uma vaga de gestão, diretoria, coordenação, você já tem que demonstrar ali muito soft skill de habilidade de gestão, você tem que conseguir demonstrar essa habilidade de conversa, porque a conversa é fundamental no dia a dia de quem faz gestão. Se você não sabe conversar nem na entrevista, imagina no dia a dia. Né? E principalmente a alta gestão, teve uma posição que eu fui entrevistado, eu gosto de trazer esse case porque é muito legal, e fui presencial no escritório da empresa, um escritório muito legal, muito chique, muito bonito, muito bem decorado, e estava a recepcionista me colocou numa sala de reunião, eu fiquei observando os quadros, as esculturas que tinham, e um dos quadros que me chamou muita atenção foi de um artista ítalo-brasileiro chamado Enos Corradin, que eu gostava muito, né? Sempre gosto muito. Eu vi, achei muito bonito o quadro, apreciei por algum tempo sozinho, chegou o CEO da empresa, a gente começou a conversar. Aí, enfim, oferecer um café, tomei um café, na hora que a gente tomou um café eu vi uma brecha para comentar sobre aquilo, falei, poxa, vi que você gosta de Enos Corradin, da arte, eu gosto bastante. Falei assim, nossa, você conhece? Juro com você, eu fiquei 4 horas no escritório esse dia, nessa conversa. Uma conversa de 4 horas. A gente andou em umas 4, 5 salas diferentes de reunião e sala da diretoria, porque ele foi me mostrando os quadros. A conversa se expandiu para um outro nível e criou uma afinidade que foi muito além do que a conversa sobre o negócio, a entrevista, acho que não durou meia hora nesse dia. Mas o restante é legal, porque a vida humana e, vamos dizer assim, aquilo que o profissional vai passar dentro da empresa não é somente técnico. São as relações interpessoais, né? As relações interpessoais, afinal de contas, são uma das coisas mais importantes hoje em dia. Afinal, vivemos em sociedade e precisamos conviver bem um com o outro. As afinidades que as pessoas têm são importantes, né? E você soube explorar isso muito bem. Isso daí é um ponto extremamente positivo. E isso, assim, eu acho que depende muito do cargo, óbvio, né? Então, claro, um cargo mais júnior, você não vai ter tanto espaço para esse tipo de situação. Mas isso é outra coisa que é importante. A pessoa tem maturidade para saber como ela tem que se portar e comportar para determinados tipos de cargo que ela vai. Né? Então, usa a internet a favor. Né? Pesquisa quem que é o entrevistador. Né? Sobre o que tem tudo hoje em dia lá. Você pode obter todas as informações que você quiser. Então, meu amigo, se você não aproveita, o azar é seu, literalmente, né? É isso, então você consegue descobrir o que o cara gosta de esporte, de coisa, até da vida pessoal, dependendo do nível de abertura que ele dá.
E Legal. isso vai te dar subsídio e um preparo para todos os tipos de entrevista que forem possíveis, seja ela mais técnica, menos técnica, mais abrangente. É joia. Léo, agora mudando um pouquinho, né? Eu tenho um tema aqui que é bastante interessante que você comentou, que seria o growth versus branding, né? Essa questão, né, desse equilíbrio ideal para o profissional de marketing. Você poderia colocar para o público o que viria a ser isso daí exatamente? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo branding, né? O branding, a tradução... brand seria a marca, né? O branding, quando a gente fala em termologia, seria a área do marketing que cuida, faz a gestão da marca. Da marca. O que é a gestão da marca? É você saber como se posicionar no mercado, como você quer que o consumidor, que as pessoas enxerguem a sua empresa, o seu produto. Perfeito. É a percepção. Então a gente está falando de algo intangível, a gente está falando de algo subjetivo. Dá para mensurar com pesquisas, muitas coisas, mas é subjetivo, é percepção. Eu gosto da Coca-Cola, talvez você não goste da marca Coca-Cola. Sim. São questões pessoais, que envolvem mais a psicologia do que propriamente algo concreto, né? Exatamente. E o nosso objetivo é que o nosso público-alvo goste da marca. Então, com quem a gente quer conversar são as pessoas que têm que gostar da marca. Né? E a marca tem que conversar e se comunicar com essas pessoas. O growth, por outro lado, ele é uma nomenclatura que começou a ficar um pouco mais evidente ali em meados ali de 2014, 2015, por aí. Ele traz um conceito muito técnico, ele surge como growth hacking dentro do marketing. O que era o growth hacking, né? Hack é você conseguir alguns atalhos, né? Você conseguir, você encontrar alternativas que ninguém estava olhando e que conseguem te dar um resultado exponencial muito grande, né? Que seja um hack de internet, o hacker, né? O que é o hacker? Ele acha brecha. Sim, o hacker é esse cara, é o cara que encontra brechas. O hacking, no caso, é você achar growth hacking é achar brecha de mercado, brecha na estratégia que ninguém está aproveitando aquilo e você consegue usar e ter um ganho substancial. Para expansão. Para expansão em um período curto. O growth é crescer em cima disso, né? Então seria como crescer em cima dessas brechas de mercado. E o growth ele traz muito a cultura do teste, a cultura da mídia, a cultura do número, né? A parte analítica, né? Então, como que a gente testa mais? Como que a gente faz coisas novas para descobrir esses hacks mais rápidos, para descobrir essas possibilidades, essas brechas de mercado de uma forma mais rápida? Né? E isso hoje, dentro do marketing, o growth, inclusive tem muitas empresas estão trocando o nome de profissional de performance, de marketing, estão chamando a área de growth. Né? Então, isso é o growth. Né? O growth, ele quer testar o máximo possível, no menor tempo possível, com o menor investimento possível. Né? Então, é uma das frases mais comuns da gente ver, erra rápido, erra barato e erra rápido. Né? Não necessariamente nessa ordem. Exato. Assim, isso é o teste é erro, você vai errar muito mais do que acertar, mas o que você acertar tem que garantir o crescimento da sua empresa. É o velho e bom tentativa e erro, mas... existe um direcionamento, existe uma parte analítica para que vai te falar, é esse caminho aqui que a gente tem que testar ou não. Né? E hoje a gente vê muitas áreas trocando, né, ou até o nome, agora é área de growth, não mais de marketing, tem empresa que faz isso. E a gente vê também algumas empresas que chamam a área de growth a área de expansão, né? Então a área comercial, a área de expansão acabam meio que tendo uma aproximação e uma sinergia maior, CRM, dentro do marketing, coisa do tipo. Que eu concordo, eu acho que hoje as coisas estão cada vez mais integradas e quando você tem os dados, você tem a tecnologia, essa parte analítica fica muito mais rica e você consegue descobrir muito mais coisas. Né? Então, eu acho muito legal o conceito de growth. E agora, um ponto que vem sendo muito falado nos últimos anos, as empresas focaram muito em growth, né, nessa parte de performance. E o branding ficou um pouco de escanteio ali para algumas empresas, né, principalmente as de marketing digital. As mais tradicionais... Talvez elas enxerguem isso como modismos, né? Será que não é por aí?
Só que agora, o que acontece? O mundo de internet super popular que nós temos hoje, todo mundo acessa a internet, de consumo centralizado na internet, é um mundo de golpes e fraudes e inseguranças, né, de medos também. Né? Então as pessoas têm muito medo de fazer uma transação online. E a marca é muito forte nesse sentido. Então, um exemplo no próprio Google, comportamento de busca. Né? Até pouco tempo atrás, o que funcionava super bem de campanhas que a gente via que trazia mais resultado? As pessoas iam lá, buscavam um produto, compravam o nome do produto no Google, que você está vendendo, a pessoa ia lá, clicava e vendia. A pessoa vai lá, clica e ela não compra mais. Aí ela volta no Google e pesquisa o nome da empresa. A marca da empresa. Exatamente. Ela vai no Instagram da empresa. Ela vai no Reclame Aqui. Como que é a presença dessa empresa? E normalmente é confiável, não é confiável? Esse ponto é chave. Está existindo uma mudança que as pessoas acham o produto, mas após achar o produto, elas não terminam a jornada de compra dela ali, finalizando a compra, achando o produto. Elas vão pesquisar e entender sobre a marca. E isso faz uma mudança muito grande, inclusive nos termos que a gente chama de termos de conversão no Google. Né? Hoje os termos de marca estão convertendo e sendo muito mais importantes, sempre foram importantes, mas estão sendo muito mais importantes do que eles foram no passado. Né? E são poucas as pessoas que estão conseguindo entender isso. E quando a gente fala, por exemplo, de branding em tempos de inteligência artificial, como que a gente usa a inteligência artificial a favor do branding? Né? Porque você não pode fazer performance ali dentro, mas vamos unir o growth com o branding nesse momento. Dentro da inteligência artificial ainda não existe uma alternativa muito clara para fazer anúncio lá dentro. Mas como que a gente une uma coisa com a outra? Como? Produzindo conteúdo, a sua marca sendo referência no seu mercado. Você sendo uma referência e você tem que estar presente. Eu acho que a questão do branding é você se comunicar com o seu consumidor, com o seu potencial cliente, onde é que ele esteja. Se ele está dentro da inteligência artificial, você tem que ter uma forma de se comunicar com ele lá dentro. Que não seja por anúncio, mas que seja por conteúdo, que seja trazendo conhecimento, trazendo um posicionamento, trazendo algo que enriqueça ele, que ele te encontre de alguma forma. E isso é uma coisa interessante, né? Porque na realidade acaba exigindo por parte de você, empresa, uma atitude mais profunda, mais investigativa, de interação, né? Coisa que vai de encontro nesse sentido com aquela antiga de vou lançar essa publicidade, o pessoal vai lá, vai comprar e tudo mais, eu vou ter um gasto de X e vou ficar tranquilo só vendo o dinheiro entrar pelas vendas. Ou seja, a atividade se transformou em algo bem mais complexo. Hoje é mais complexo para você vender do que era, por exemplo, há 10 anos atrás. Tá? Sim. Então a gente tem uma questão que se chama credibilidade e reputação. Antigamente tinha, claro que tinha. Só que era sempre teve. Mas é aquilo que você comentou. Hoje existem tantos problemas, vamos dizer assim, envolvendo confiabilidade dos fornecedores, né? Que isso daí realmente pegou muito nesses últimos tempos. Principalmente, eu diria, da pandemia para cá, nesses últimos 5 anos, onde as pessoas dependeram mais do e-commerce e efetivamente estiveram mais vulneráveis a esse tipo de ataques, né? Então isso daí, na minha concepção, fez com que as empresas tenham que ter um trabalho extra para conseguir concretizar aquela venda que antigamente era muito mais simples, né? Posso estar errado. O que você pensa disso? Não, com certeza. Até porque hoje, um erro que a empresa cometa com o cliente, a proporção que se toma é muito maior. Sim. Né? Então, a forma como a empresa trata isso é muito importante. Sim. Não existe empresa perfeita, toda empresa tem problema. Né? Então, assim, quando você vai no Reclame Aqui e olha lá a reputação da empresa, e toda empresa vai ter reclamação no Reclame Aqui, é difícil você claro, não dá para deixar todo mundo feliz, infelizmente. Mas a questão da reputação não é só ela ter a reclamação lá, é como ela resolveu aquele problema. Exato. Então, o percentual de reclamações resolvidas, o tempo para resolver essas reclamações. E ir lá e olhar os comentários mesmo, a avaliação.
no Instagram das empresas, na página das empresas e ver o que as pessoas falam daquelas empresas. Então, essa reputação é algo que a empresa, que as marcas têm que cuidar de uma forma como nunca tiveram que cuidar antes, com um nível de importância muito grande, né, muito maior do que tinha no passado. Uhum. Eu ia te fazer agora uma pergunta, né? Não sei se você ainda quer complementar algo em relação ao branding. Não, eu ia adentrar numa outra questão, né, que é bastante interessante para o candidato que deseja seguir carreira na área de marketing, né, que é efetivamente aquela velha história, uma agência, então uma carreira numa agência, aquele glamour, né, eu trabalhei numa agência, ou uma carreira numa empresa, né. Então, tanto um lado quanto o outro deve ter os seus prós e os seus contras, é óbvio, né, como tudo. Mas o que você imagina nesse aspecto, uma vez que você é um expert da área, Léo? Eu já tive dos dois lados, né? Esse aqui é o ponto positivo. Você pode dar esse até o final de 2014, quase 5 anos. Uhum. E a questão é, quando se fala de glamour, cara, glamour em agências não enche uma mão as agências que vão te dar essa possibilidade de glamour. Mas... e ainda vão ser nos só os mais altos, e olhe lá. Tá? A questão de agência, eu acho que são vários pontos. Então vamos começar pelos pontos ali mais relacionados a aprendizado e crescimento de carreira. É muito legal para quem quer ter uma imersão em marketing e aprender coisas rápido. Mas, da mesma forma como você aprende muito rápido, muitas vezes você também chega no limite do conhecimento que você pode adquirir muito rápido também. Interessante isso. Isso é um ponto bastante interessante. O nível de profundidade que você tem com o cliente não é tão grande. Então, você olha a estratégia, óbvio, depende do tipo de agência, do tipo de projeto, não dá para generalizar. Mas eu diria que a maior parte das agências que eu já vi, já conheci, quando você entra nos projetos, você tem um limite de até onde você vai ter informações, de onde você vai ter contato com as dificuldades e com as estratégias, com o negócio do cliente. Normalmente, a demanda vem muito pronta e você executa uma tarefa. Ou resolve... É uma parte da engrenagem em si. É uma parte da engrenagem, normalmente muito focada na execução. Certo. E quando às vezes vem, não, mas a agência pensa, a agência cria uma campanha, no caso uma agência de publicidade. Sim, mas é uma campanha pontual para uma parte da estratégia daquela empresa. Ela não é a estratégia da empresa. E isso foi o que me cansou quando eu era agência, na verdade, que me fez querer ir para o outro lado. Porque eu queria ter um nível de profundidade, um nível de impacto em termos de negócio. Conhecer o processo de uma ponta a outra, literalmente. Eu queria ter um impacto, uma influência muito maior dentro do direcionamento da empresa, né, do cliente. E foi o movimento que eu fiz de voltar para estar do lado que a gente chama cliente, né, do outro lado da mesa. Mas isso é legal, porque você desenvolveu habilidades de liderança que dificilmente teria se continuasse no caso da assim, agência. Né? E como agência, normalmente você vai trabalhar com mais de um cliente, então, com vários clientes. No caso da agência que eu trabalhei, a gente atendeu mais de 200 clientes. E, cara, todos os mercados possíveis e imagináveis, então você aprende um pouquinho de cada mercado. É muito legal, muito enriquecedor, né, nesse sentido. O que pega a agência são ganhos, são poucas as pessoas que ganham dinheiro em agência e conseguem ter uma remuneração legal, né? Normalmente são os donos das agências, ou outro diretor executivo, né? E normalmente esses executivos são de agências de grande porte, que são poucas. Então ali inclusive essa mão de obra de agência até tem uma característica que a gente fala que ela é juniorizada. Ou seja, as agências têm por cultura, até por eles não poderem pagar tanto, porque o FII acaba não sendo tão alto, eles têm que contratar pessoas muito mais júniores e tentar treinar e desenvolver essas pessoas, e elas lidam com turnover super alto. Isso é característica de agência. Porque a pessoa também ali, ela vê e entra muito nessa, já aprendi o que tinha que aprender, não, estou precisando ganhar mais, eu não consigo ganhar aqui, a agência também não consegue pagar mais para essas posições, e a pessoa acaba mudando muito. E aí também a gente tem que levar em consideração o perfil do candidato, né? Muito o perfil da pessoa, se realmente ela vai querer seguir um caminho ou outro nessa questão, né? E até
tem um pouco, para alguns cargos, um pouco de preconceito ali no mercado do profissional de agência, principalmente aqueles profissionais que ficam muito tempo em agência. Então, pô, ele estaria, na ideia, ele estaria meio, vamos dizer, meio engessado, né? Ele não vai se adaptar em ter a profundidade que tem, ou um cara que executa mais trabalhos superficiais, né? Entendi. Então, existe isso. Eu acho que no passado tinha até um pouco mais, Henrique. Eu acho que isso é uma coisa que diminuiu bastante. Na minha época de agência tinha. Eu tive muita dificuldade em fazer esse movimento de sair de agência e ir para uma empresa convencional, né? Eu acho que isso é bem legal e depende muito do perfil da pessoa, perfil de trabalho. Você quer um ambiente mais despojado, mais leve e tal, acho que a agência entrega isso, né? Até por característica de ter pessoas muito mais jovens. Sim, sim. Óbvio, existem empresas que vão entregar isso também, mas aí vão ser mais startups, depende do tipo de cultura que a empresa prega e defende também. Né? Mas, assim, essas são oportunidades legais. E na área de marketing de uma empresa convencional de mercado, você tem que entender que óbvio, vai depender do tamanho da empresa, mas você vai ter a sua área ali muito mais restrita, a sua rotina de trabalho vai ser muito mais organizada, vai ser mais padronizada. Na agência tem uma dinâmica um pouco diferente, então aí depende do perfil do que a pessoa busca também para a carreira. Interessante. E aí vem aquela questão, né? Dentro desse universo, como chegar a um cargo de gestão na área de marketing? Olha, são várias formas, Henrique, não tem uma resposta simples para isso, né? Depende. Depende. Eu acho que a primeira coisa é você entender se a empresa em que você está dá essa possibilidade para você. Entendo. Né? Então, primeira coisa, qual que é o tamanho da sua área de marketing? Né? Existe possibilidade de crescimento? Quem que é o chefe de marketing da empresa? É um diretor? É um gerente que responde direto para o CEO? Não tem, é direto para o CEO, que os coordenadores, supervisores respondem. Já vi empresa que analista responde para CEO, para falar sobre marketing. É empresa que tem potencial de crescimento, é empresa que... Tudo isso você tem que entender. Trazendo para um cenário que você está numa empresa que tem uma hierarquia mais estruturada. Né? O que você tem que demonstrar ali dentro? Você tem que demonstrar performance, resultado. Né? E entra de novo a questão de soft skill, hard skill. Né? No caso do hard skill, muito mais relacionado a resultado. Hard skill é você cumprir o seu papel perfeitamente, o que está no seu job description fazer e entregar as metas, vamos assim dizer. Sim. Quais são os seus objetivos você conseguir entregar. Mas não é só isso que vai fazer você chegar no cargo de gestão. Não adianta você chegar no cargo, você entregar bons resultados e achar que você vai ser promovido por causa disso, inclusive porque eu já vi muitas pessoas tecnicamente excelentes perdendo o cargo de gestão para pessoas tecnicamente inferiores. Eu acho que todo mundo já viu isso. Sim, isso e não é somente na área de marketing, isso é praticamente em qualquer área, né? Exatamente. Porque aí é aquela questão de que os tomadores de decisão também se deixam levar pelo lado do psicológico, do lado do eu gosto mais desse perfil do que aquele, em detrimento do que realmente seria mais valioso para a organização, né? Então, tem muito da personalidade de cada um nesse. E ainda mais, né, já que a gente está falando tanto de a questão de uma empresa, a empresa ainda te gera mais um problema, né? Que você, como gestor dela, vai ter que aprender a gerir equipes multidisciplinares. Muitas vezes você vai ter que falar com engenheiros, vai ter que lidar com pessoas da área de desenvolvimento, talvez de software, se for o caso, o que ainda dificulta um pouco mais esse processo de gestão da área de marketing, não é verdade? E hoje na área de marketing, Henrique, isso é um dos maiores desafios. Né? Então, você ter essa habilidade de conversar com pessoas das mais diversas formações e áreas é crítico. Porque senão você não consegue trabalhar. Então, hoje, dentro da área de marketing, eu já tive em área de marketing minha, tá? Já tive estatístico, já tive engenheiros, já tive programadores,
para ajudar na parte de SEO, na parte técnica, programador front-end, já tive programador back-end. Então, se você não tem essa capacidade, esse traquejo para lidar com essas pessoas que culturalmente são diferentes, a forma de encarar o trabalho é diferente, a personalidade dessas pessoas, alguns cargos, algumas funções, são muito específicas. Sim. Muitas vezes elas destoam do resto da área de marketing. Sim. O soft skill daquela pessoa que ocupa uma posição, vamos dizer, direcionada talvez para desenvolvimento de software, acaba indo totalmente contra, né, aquilo que se tem em mente como um soft skill da área de marketing, não é verdade? É isso, às vezes é uma pessoa que trabalha mais sozinha, ali com exato. de pouco. O tipo, inclusive para entender e negociar prazos, os deadlines, os projetos, é diferente. Então, você tem que trazer, por exemplo, um conhecimento de gestão agile, para metodologia ágil, para poder aplicar com esse tipo de time, para poder lidar com eles, aplicar e fazer essas equipes trabalharem em conjunto. Né? Que mais um conhecimento hard skill que o líder acaba sendo obrigado a desenvolver. Gestão de projeto, principalmente com metodologia ágil, é crítico para a função, você tem que saber. Você tem que saber, você tem que entender de metodologia ágil, senão você não consegue trabalhar. Né? E ainda mais com pessoas assim tão diferentes. E tem que estudar um pouco. Né? Então, Henrique, eu quando comecei a trabalhar com digital e eu vi que eu tinha que me relacionar com um programador, cara, eu fui estudar um pouco fui estudar HTML, fui estudar PHP, fui conhecer um pouco, porque senão o cara vai me enrolar também. Sim, claro. Então, eu tenho que conseguir conversar com ele. Sim. Né? Então, do mesmo jeito, você vai ter jornalista na equipe para trabalhar na área de redação, às vezes, enfim. Então, você começa a ter um time tão plural, né, nesse sentido de conhecimento, de disciplinas diferentes, que fica bem rico. Eu vou te ser sincero, eu acho que isso é uma coisa muito boa. Do ponto de vista de profissional, isso é uma coisa muito boa. Se o profissional consegue acumular durante sua vivência profissional esse cabedal de informações diferenciadas, ele está enriquecendo a uma tal forma seu currículo profissional, sua visão sistêmica, porque na realidade a gente não pode esquecer que uma empresa tudo está interligado. E isso é uma visão holística que você acaba tendo da organização e que realmente, na minha concepção, faz muito a diferença. Então, é um ponto positivo para o cara. Claro, ele não vai conseguir obter isso da noite para o dia, é mais do que natural, né? Mas você comentou anteriormente que cada vez mais o uso da informática, cada vez mais o uso, né, de métricas diferenciadas envolvendo dados, envolvendo a necessidade desse profissional conhecer análise de dados e tudo mais, que aí entra naquela questão, né, que a gente já comentou, que você inclusive já respondeu em relação ao papel da IA nisso, e do Big Data. Então, nota-se que isso efetivamente é uma tendência, eu não diria futura, é uma tendência atual já, né? É realidade já, né? Acho que isso Sim. já é realidade. E isso... Né? E aí explica muito, né? Então, hoje você encontra uma disparidade, por exemplo, de salário. Você tem gerente de marketing que vai ganhar R$5.000 em algumas empresas, tem gerente de marketing em outras empresas com 30, 35 mil de salário. Por quê? Muito em relação a isso. Né? Então, a capacidade de gerenciar equipes com nível de complexidade mais alto. Né? Então, para quem quer escalar a carreira em termos salariais, coisas do tipo, esse é um caminho dentro do marketing. É o caminho dentro do marketing. E aí vem aquela querida pergunta que todo mundo... Né? E o futuro de trabalhar na área de marketing vai ser totalmente diferente do que é hoje? O que esperar dessa realidade em termos, eu não diria, como nós dissemos, futura, né? Mas essa realidade que está hoje, mas pensando num universo de 5, 10 anos à frente. Como você enxerga isso daí, Léo? Eu enxergo algo muito menos objetivo de como está hoje, muito focado em mídia paga, em mídia digital, e eu enxergo muito mais em transformar a forma como as marcas conversam e se relacionam com o seu consumidor. Acho que isso vai mudar.
E muitas empresas estão tendo dificuldades enormes em fazer isso. Sim. E a gente tem exemplos de empresas monstruosas que estão tendo muita dificuldade em fazer isso. Grandes montadoras de carro, algumas estão tendo muita dificuldade. Empresas do setor de bebidas, consumo. É um novo paradigma, né? Uma nova forma de visão que efetivamente eles não estão conseguindo ainda enxergar como vão atuar nesse novo cenário, né? Exatamente, né? E entender que o mundo tem hoje um nível de exigência diferente. O consumidor exige hoje coisas diferentes das marcas. E se a marca não souber comunicar isso, ela vai perder espaço. Né? E o que funcionou até um ano atrás, ali em cima de mídia de performance, que as empresas ficavam viciadas nisso, né? Colocavam ali. Achava que tudo parava lá. No Google, X mil no Facebook, e aquilo vai trazer o resultado para ela do mês. Se entender que isso está parando de funcionar e que o mundo está mudando, está indo para um direcionamento diferente e que a marca ela vai ter que se posicionar e estar ao lado realmente do consumidor, entregar valores muito além do que são os valores de produto e valor de uma briga por preço, né? Que ela vai ter que entregar um valor conceitual, um valor percebido diferente, ela não vai ter... Na verdade, está voltando para o que era lá atrás, né, Henrique? Assim, um exemplo atual disso daí é que já há vários consumidores levando muito em consideração a questão da sustentabilidade de uma marca, né? Por exemplo, o destino dos resíduos, né? Nós sabemos que hoje são pouquíssimas as empresas que se responsabilizam pelos resíduos que elas mesmas geraram na comercialização de seus produtos. Então, as empresas que demorarem, vamos dizer, a abrir os olhos em relação a isso, vai chegar uma hora que não só pela regulamentação, ou seja, pela legislação que será aplicada em cima, como também pela questão de, peraí, aquele cliente talvez já não compre mais. E não só o cliente. Eu trago até um caso de uma mentorada minha, que ela participou de um processo seletivo numa montadora dessas chinesas novas que estão aqui no Brasil. Legal. Era uma vaga super legal para gestora de mídia. E ela declinou do processo por algumas incompatibilidades. Primeiro que essa marca teve um problema de exploração de mão de obra escrava, coisa do tipo, e acabou pegando muito mal. E alguns outros comportamentos que salientaram isso para ela, esse comportamento de como que a empresa trata mal o próprio funcionário. É óbvio, ela não ia querer entrar num ambiente tóxico como aquele, né? É isso. Ela foi para uma entrevista com uma profissional, uma vaga que exigia inglês fluente, com uma profissional que não falava nem português, nem se esforçava para falar português e nem era daqui. E com todas essas notícias saindo, a forma como tratava o próprio processo seletivo, ela falou, isso aqui não é o lugar que eu quero estar. Né? Não é saudável, não é um lugar bacana. E a gente sabe, efetivamente, e tem uma razão, né? Não é que, para nós, é exploração de mão de obra escrava, mas pensando no aspecto chinês, numa população de mais de 1 bilhão, onde efetivamente a oferta de mão de obra é muito superior à demanda, é mais do que natural que os salários sejam baixos. E ali, a cultura deles permite certas atitudes pessoais das chefias em relação aos funcionários, e a gente às vezes assiste isso em seriados na Netflix, etc., né? Por exemplo, na própria Coreia, que é mais parecida com o Brasil do que com a China, né? Por exemplo, patrões agridem fisicamente funcionários. Então, cara, isso precisa ser realmente bem pensado, né? Se você quer realmente entrar num ambiente desse, porque, meu amigo, eu, por exemplo, trabalhei nos começos da minha carreira numa metalúrgica alemã, onde um engenheiro alemão, né, simplesmente agrediu um operário de chão de fábrica, né? Meu amigo, ele teve que sair do Brasil, aquilo lá deu um bafafá danado, ele foi posto para fora do país, porque era uma atitude comum para ele lá na Alemanha, mas que aqui não pegava, né? E a empresa tem que entender que nisso ela perde fornecedores, né? Da forma como ela se comunica, se posiciona, ela perde fornecedores, ela perde mão de obra, ela perde mercado. Né? Então, tem muita empresa que tem dificuldade em fazer isso, e eu acho que é o futuro. É como as marcas
se posicionam e se comunicam, está mudando e são poucos que estão percebendo. Tá. Agora, voltando novamente para os nossos queridos pessoas interessadas em seguir na carreira de marketing, né? Uhum. Você comentou comigo como criar um portfólio e um LinkedIn imbatível para o mercado de marketing, né? O que você daria de dicas, né, do ouro para o candidato atingir os seus objetivos através dessa ferramenta? Bom, primeira coisa que eu acho que o LinkedIn, para quem não usa o LinkedIn no dia a dia, está perdendo uma oportunidade enorme. A maior parte das posições hoje são divulgadas no LinkedIn. E muito além de posição de trabalho, eu acho que vai muito em relação à atualização. Então, eu uso muito o LinkedIn para me atualizar. Então, eu estou em grupos da área de marketing, de negócios, né? Eu tenho contatos e networking com pessoas importantes da área, que muitas delas produzem e publicam conteúdos, né, no próprio LinkedIn de forma ali gratuita. E isso é muito legal, ajuda muito com que a gente se mantenha atualizado. Antes eu lembro que, inclusive é uma mudança de hábito que a gente vai tendo, né? Eu tinha que entrar em vários sites, portais, ver vários conteúdos em lugares diferentes para poder me atualizar. Blogs, essas coisas, tudo. Tentava, às vezes, trazer alguma coisa seguindo esses veículos no Facebook e tal, mas não era de uma forma tão eficiente. E o LinkedIn está integrado, né, de uma forma muito inteligente. Então, nesse sentido, é muito útil. Mas o que as pessoas têm que entender é que o LinkedIn ele não é uma rede social comum, e ele não é um currículo virtual. Sim. O LinkedIn é um lugar em que a pessoa ela vai trazer o melhor do lado dela profissional, em que ela vai interagir com outras pessoas e dá a elas a possibilidade de criar networking, se conectar de verdade com pessoas importantes. Eu acho que esse seria o grande foco realmente, né? Como você comentou, não só adquirir conhecimento, mas a rede de networking, não é? Sim, merece uma conversa, um podcast só de LinkedIn. Só disso daí, exatamente. Tem um lado ali sim que você tem que ser encontrado, principalmente para quem está procurando emprego, da forma como construir o LinkedIn, usar os termos certos, ter as experiências bem atualizadas, da forma correta, né? E isso sim, essas são coisas importantes. Até a foto do perfil, tem gente que não escolhe muito mal, tem gente que escreve e se posiciona de uma forma errada dentro do LinkedIn, alguns posicionamentos que podem ser complicados ter dentro da plataforma, mas também tem outro lado para você não ter ali a quantidade de seguidores simplesmente como um número. Sim. Né? Mas ter não é um Facebook, não é um Instagram para você ficar postando. Isso. A questão é quantas conexões de verdade você tem lá de pessoas. E quando você for falar de negócios, quando você for falar de business, ou quando você for procurar um emprego, ou for procurar um fornecedor, quando for procurar um parceiro de negócios, realmente vão ser pessoas que você vai conseguir contar e conversar ali dentro. Então, existem formas e técnicas, inclusive, para você fazer esses networkings, para você se apresentar e trocar ideias. Até porque o networking tem que começar de uma forma mais natural, tem que ser um ganha-ganha para os dois lados. Se ele começa simplesmente da forma, estou procurando um emprego e vou te adicionar, vou adicionar o Henrique porque ele é o CEO de uma empresa, eu estou querendo um emprego na empresa dele, vou me apresentar, cara, ninguém vai te responder, pouquíssimas pessoas vão te responder. Né? Então, e é diferente, tipo, eu já conheci o Henrique no LinkedIn há 5, 6 meses, a gente já trocou várias ideias de negócio, e, mês que vem aqui eu já estou vendo que eu estou querendo trocar de emprego, não estou tão feliz. Deixa eu trocar uma ideia com o Henrique para saber como que tá, como que ele enxerga o mercado, se tem uma oportunidade ou se ele sabe de alguém que tenha. Com certeza vai ser muito melhor recebido do que eu só chamar o Henrique ali para procurar um emprego. Claro, afinal de contas, como você disse, uma relação ganha-ganha. E ninguém gosta de perder. Então, exatamente. A verdade é essa. Os dois lados têm que ganhar. E aí entra essa questão, né, que você precisa ter uma postura lá dentro, né? Ou você não vai ficar postando bobagens ali que não são relacionadas a emprego nem nada nesse sentido, a carreira profissional. E aí entra aquela questão de erros, né? São erros que acabam prejudicando a imagem profissional da pessoa.
Sim, né? Então, assim, são pequenos cuidados, né, que a pessoa tem que ter e ela tem que se situar, saber onde que ela Certo. está, né, qual que é a rede social e com quem ela está comunicando, né? Então, se você tem na sua rede social só gerentes, né, você é um analista especialista, você tem um monte de gerente, coordenadores, pessoas que podem te ajudar a conseguir um emprego. Ali é a sua visibilidade, é a forma como o mercado está te enxergando. Aí chega lá e você começa a compartilhar um meme, faz um post com algum erro de português, ou erro de ortografia, ou algum post ainda com um tipo de enviesamento político. Assim, todo mundo tem sua opinião. Sim, claro. Todo mundo torce para um time de futebol, todo mundo tem uma religião, todo mundo Mas tem lá uma... não é o local para isso. Lá não é o local, né? Então, assim, você pode perder uma oportunidade. Cara, já aconteceu comigo, tá? No passado, estar Eu numa acho que empresa aconteceu com todo mundo, né? Porque, que, na assim, realidade, o LinkedIn, ele foi se transformando nisso, ele nasceu já pensando nesse aspecto, mas isso não é uma coisa que ficou muito transparente para o usuário, não é verdade? No início. eu trabalhei numa empresa que os donos eram de extrema direita, assim, muito conservadores. Uhum. E então um candidato excelente. Eu já tinha feito uma entrevista com ele, falei, pô, deixa eu ver na verdade o RH tinha feito a entrevista, passou para mim. Falei, deixa eu ver o perfil do LinkedIn da pessoa, fui lá, analisei. Quando eu fui ver muito post ali, muito revolucionário, aquela coisa, eu falei, cara, esse cara aqui dentro vai entrar em atrito muito rápido. Por mais que ele seja um bom profissional, a gente como recrutador, a gente tem que cuidar disso. Sim, sim, claro. Afinal de Né? contas, é o bem-estar da equipe, né? O ambiente não pode se tornar tóxico. Exatamente, né? Assim, não tem problema a pessoa ter a opinião dela. A questão é como ela expressa a opinião dela. Exato. Eu acho E que isso é aí, importante. e aí entra uma questão interessante, né, que eu gostaria de te perguntar, né? Como o profissional faria para destacar experiências e projetos dentro do LinkedIn? Olha, primeira coisa é não ficar fazendo aqueles posts monstruosos, tipo, falando a história da vida dele. Mas Textão. mas trazendo conteúdo muito direcionado, assim, pô, o que você fez que deu certo? Sim. Olha, nessa empresa aqui eu fiz tal ação que deu um baita resultado, olha o que eu fiz. E traz um passo a passo. Conteúdo informativo, que as pessoas possam ler com curiosidade, que você gera a curiosidade da pessoa, pô, uma ação legal que deu resultado, como que ela fez? Aí a pessoa vai ver como que você fez. Legal, muito bom isso. É o melhor jeito, é como que você usa o seu resultado, do seu trabalho, seus cases, seus projetos, para ajudar outras pessoas e não para se vender. Você vai se vender melhor ajudando outras Ótima, pessoas, criando ótima dica. criando um conteúdo que vai ajudar as pessoas a evoluir profissionalmente, aprender coisas novas, do que simplesmente querendo falar assim, pô, eu sou o cara mais ferrado no mercado. Tal. Exatamente. Sou bambambam. Bam, bam. Tipo, não é por aí. Mas se você demonstra que você tem o conhecimento e você ensina esse conhecimento, né? E o melhor jeito de demonstrar que você tem o conhecimento é ensinando, Não né? tenho a menor dúvida. Pessoa, Muito bom. e aí você começa a ter um alcance de mercado, as pessoas vão começar a te acompanhar, as pessoas vão começar a ver a sua relevância e você constrói a sua reputação. Exato. Isso é. Isso é você falou a coisa certa, é ensinando que se aprende. Eu aprendi muita coisa sendo professor universitário, fui também professor no Senac, no Sebrae, né, da área de gestão e desenvolvimento de RH e todas essas coisas. Então um, eu te falo, eu acho que foi mais enriquecedor para mim do que propriamente para quem assistia às aulas. Enriquecedor pra caramba, é muito legal, né? Aquilo Porque foi você, muito bacana. não, por mais que você fale de um tema que você domine, você fala, será que eu estou realmente atualizado sobre isso? Você vai lá, você vai estudar mais. Exatamente. Né? Aquilo Você te sempre vai move, né? nova. Aí você Te sempre move a ser proativo. Isso é muito legal. Léo, agora que nós estamos chegando quase ao fim do episódio, tem uma coisa que eu gostaria de te perguntar, né? O público em geral vai querer saber, porque efetivamente é aquilo que passa pela cabeça de todo mundo. Quero montar meu próprio negócio, né? Então, empreendendo no marketing, aí vem aquela velha história. Vale criar sua própria agência ou consultoria nessa área? Você acha que vale a pena? espaço no mercado tem. Hum. Eu acho que espaço tem. A questão é entender qual tipo de cliente você quer atender,
como que é a sua rede de networking para te ajudar a chegar nesses clientes, como que está a sua situação financeira. Sem dúvida. Esses são muitos pontos que você tem que avaliar antes de empreender. Empreender é uma coisa que não é simples. Você tem que pensar que são anos para você conseguir ter o resultado de algo que você está empreendendo, e no marketing não é diferente. Se você quer fazer uma consultoria, ser um gestor de marketing, não é diferente. Normalmente, quem vai empreender vai começar atendendo empresas menores, empresas de porte menor. Tenha em mente uma coisa, e a experiência aqui de quem já atendeu empresas, já foi agência. Atender uma empresa de pequeno porte dá o mesmo trabalho e a mesma dor de cabeça de atender uma empresa de grande porte. Sem dúvida. Você vai ganhar muito menos. Você está preparado para isso? Porque você não vai conseguir atender uma empresa de grande porte logo de cara, a não ser que você já seja uma pessoa que já é conhecida no mercado, está montando uma agência, tem um bom networking e você já entra com um cliente grande na carteira. É outra cidade. Mas empreender partindo do zero, você tem que ter muito sangue frio. Você tem que ter um estômago muito bem preparado. Porque você vai passar por altos e baixos, meu amigo, que vão te deixar de cabelos em pé, literalmente. Assim, dificuldades. Primeiro que você não vai poder executar tudo, né? Dependendo do tamanho do negócio que você quer fazer, você vai ter que contratar pessoas. É difícil contratar pessoas, principalmente quando você não tem uma marca, você não tem credibilidade, você tem uma dificuldade em atrair pessoas boas, muito grande. Então você acaba atraindo pessoas às vezes não tão qualificadas, pessoas mais júniores ou pessoas até aproveitadoras que só querem ficar um tempo ali para ganhar uns trocados e depois sair e te deixar na mão. Exatamente. Então, assim, antes de empreender, coloca no papel tudo que pode dar errado. Né? Ótima dica. E tenha em mente, porque o que dá certo é o nosso sonho. A gente vai deitar na cama e fica sonhando, puta, vou ter X clientes, minha agência vai crescer, começar a contratar gente e tal, não sei, crescer equipe, com um escritório grandão. Sonhar é fácil, coisa boa, mas o que pode dar errado? Pé no chão. Você está preparado para isso? Você vai ter estômago para aguentar isso? A maioria eu diria que não tem. Então, eu também diria que não tem, e é por isso que tantas empresas quebram, não só em agência de marketing, mas em qualquer coisa, efetivamente. E olha, Léo, sinceramente, foi uma aula. Quem assistir esse podcast, esse episódio, vai, ter uma visão que realmente pode fazer com que ele venha a ter sucesso na área, o que é o foco, né? E isso é tanto positivo para os candidatos quanto para as organizações em si. E a gente já está chegando no fim, né, do episódio, por causa do horário, infelizmente, né, porque aqui temos assunto para horas e horas. Mas tudo que é bom, uma hora ou outra chega ao fim. Quais seriam as tuas últimas palavras, né, para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Bom, o marketing é uma área que abraça todo mundo, né? Então, a gente recebe pessoas dentro do marketing das mais diversas áreas, de setores, pessoas das mais diversas formações, diversidade cultural, é uma área que tem poucos preconceitos, assim, é muito difícil você ver a diversidade das próprias equipes, né? A questão de orientação sexual, de cores, raças, tudo. Assim, legal. O marketing é uma área muito colorida, né? É uma área muito viva, né? E o que é legal, que quem está no marketing há mais tempo é porque se adaptou bem ao marketing e lida bem com esse tipo de situação, de poder lidar com pessoas das mais diversas culturas, crenças, objetivos, visões de vida e de mundo, né? E normalmente são pessoas ali que acabam sendo muito legais de trabalhar. Então o marketing ele recebe bem as pessoas. E se você quer vir para o marketing, para uma área dessa, num mundo desse, né, com um ambiente desse, se prepare bem tecnicamente, porque tem espaço, né? Tem espaço tecnicamente, desenvolva suas habilidades, né? Sigam algumas das dicas que a gente deu aqui ao longo da conversa de hoje, que eu acho que tem muitas oportunidades, tem muitos profissionais, mas infelizmente a gente tem poucos profissionais bem preparados para seguir uma carreira bem estruturada no marketing hoje. E isso é oportunidade para muitas pessoas. Assim, eu acho que hoje tem muito mais oportunidade do que dificuldades. Legal. Viu, pessoal que está nos assistindo? Sigam as orientações do Léo aí, que realmente
Valeram muito a pena. Como eu te falei, foi uma aula, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com você. Tá? Foi um tema diferente do primeiro que nós tivemos, né? Mas é um tema excelente e enriquecedor, onde as pessoas só terão a ganhar assistindo. Tá? Essas também são as minhas. Obrigado a você. Essas também são as minhas últimas palavras, né? Mas não completamente, porque agora vai um recadinho, né, do canal. Informe-se, use a cabeça. Afinal, não custa pensar para minimizar os problemas. Se você gostou, siga-nos no YouTube, dê-nos seu joinha. Não custa pensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que você gostaria de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente em um próximo episódio. Grande abraço a todos!